Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder mais uma tag e o nome da tag é Meu Passado Me Condena. Vamos lá? Bom, a primeira pergunta é... Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô lendo as perguntas aqui embaixo, tá bom? Então eu vou estar sempre olhando pra baixo. Bom, a primeira pergunta é... Já cortou seu próprio cabelo e se arrependeu disso? Já cortei meu cabelo e me arrependi. Eu era pequena e eu me arrependi porque ficou tudo torto e ficou muito feio. Ficou muito estranho. Segunda pergunta. Já brigou com uma amiga por motivos inúteis? Muitas vezes, muitas vezes. Quem nunca, né, gente? Inclusive, eu lembrei agora, quando eu era pequena, tinha um amigo meu, ele também tinha a mesma idade que eu, e a gente brigava muito mesmo. E a gente ia pra festa, assim, aniversários, e aí a gente sempre brigava. E teve uma vez que a gente foi numa festa de aniversário, e aí ele foi com a mãe dele, eu fui com a minha mãe, e aí chegou lá, não lembro por qual motivo, a gente começou a brigar. E aí, e aí eu lembro que a minha mãe e a mãe dele entrou no meio. Gente, eu me lembro que até chantilly voou. Eu lembro que a mãe dele ficou cheia de chantilly, a minha mãe, eu, ele, enfim, eu sei que foi uma briga muito feia. E aí a nossa mãe parou de falar uma com a outra e a gente também. Só que como a gente estudava na mesma escola, no outro dia a gente foi pra escola e já começamos a conversar, viramos amigos de novo. E passado um tempo a nossa mãe voltou a se falar, mas a gente brigava todos os dias. Todos os dias. Eu não sei se ele vai estar assistindo esse vídeo, mas se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso. Terceira pergunta. Já quebrou algo e fingiu que não foi você? Já, gente. Já. Muitas vezes. Eu lembro de uma vez que eu saí com a minha mãe. A gente foi numa farmácia e eu tinha mania, eu era pequena, eu tinha mania de tudo que eu via eu tinha que pôr a mão. E aí minha mãe falou assim, não mexe, porque senão pode quebrar e tal. E foi só minha mãe acabar de falar, eu coloquei a mão, eu esbarrei, não lembro, eu acho que eu esbarrei numa prateleira cheia de vidros, assim, gente. Nossa, eu esbarrei e a prateleira veio ao chão, quebrou tudo, gente, quebrou tudo. Na hora eu fiquei super apavorada, eu parei assim, e aí minha mãe olhou pra mim, tipo, eu te mato, sabe? Aquele olhar assim, nossa, gente, e aí o dono da farmácia apareceu e aí ele falou que minha mãe precisava se preocupar, que é coisa de criança, enfim. Graças a Deus minha mãe não teve que pagar todo aquele prejuízo que eu causei. Mas na hora eu comecei a chorar só pelo jeito que minha mãe olhou pra mim. Então aquilo meio que me traumatizou. E sempre que eu vou em alguma loja que eu vejo coisa de quebrar na prateleira, eu nem chego perto, eu morro de medo de encostar e acontecer que nem aquela vez. Não chego perto. Bom, quarta pergunta. Já tocou a campainha do vizinho e saiu correndo? Inúmeras vezes, muitas vezes. Acho que era uma das minhas brincadeiras prediletas, era tocar a campainha do vizinho e sair correndo. Então, já fiz muitas vezes mesmo. 5. Já passou trote? Gente, muito. Gente, mas é coisa de criança, né? Não me condena tanto, eu acho. Eu já passei muito trote, desde os trotes mais bestas, enfim, aqueles trotes bestas mesmo. E
Nossa, eu já passei muito trote. Eu lembro de um trote que eu achei muito engraçado. Uma vez eu tava na casa da minha mãe no litoral de São Paulo, em Peruíbe. E aí na frente da casa dela tinha um orelhão. E aí eu fui pro orelhão, disse que qualquer número lá. E uma mulher atendeu. Aí eu falei assim. Aí eu falei assim, oi, eu posso falar com o Fernando? Aí a mulher, mas era um trote, né, gente? Eu não sabia. Aí a mulher falou assim: o Fernando tá tomando banho, você quer falar com ele? Fala pra ele que uma amiga dele ligou. Ela, tá bom, qual é o seu nome? Aí eu falei assim: ele vai saber quem eu sou, não preciso falar meu nome. Ela, tá bom, então eu falo pra ele que você ligou. Aí eu, tá bom, tchau. E desliguei. Gente, eu achei aquilo tão incrível que eu não imaginava que tinha um Fernando ali. Eu não me esqueço dessa história e eu lembro dela até hoje e dou risada. 6. Você já fez parte de alguma gangue? Bom, gente, na época de escola, eu já fiz parte de vários grupinhos, assim, tipo... Tinha um grupinho meu, que agora eu esqueci o nome, que era só meninas, assim, sabe? Geralmente era só meninas. E a gente fez grupinho, a gente ia fazer blusa com o nome do grupo, enfim. Já fiz parte de grupinhos. Não chega a ser uma gangue, né? Porque não fazia mal a ninguém, mas eu já fiz parte de grupinhos na escola. 7. Brincava de verdade e consequência? Brincava, gente. Eu brincava muito de verdade e consequência. Era sempre com amigas e amigos. Geralmente eu brincava na escola. A gente, quando tinha aula vaga ou algo do tipo, a gente se juntava e começava a brincar. Mas não tem nenhuma história engraçada assim que eu me lembre pra contar pra vocês. Mas já brinquei sim, brinquei muito. 8. Já pegou alguma coisa de alguém sem ele emprestar ou dar? Bom, gente, que eu me lembre não. Até porque eu sempre tive medo, assim, que minha mãe colocava bastante medo, tal, que se ela soubesse que eu tinha pegado alguma coisa de alguém sem a pessoa me dar ou emprestar, que ela ia conversar comigo. Quando minha mãe falava, vou conversar com você, eu já me apavorava. Então eu sempre tive muito medo, assim. Embora algumas vezes, assim, primeira, segunda série, eu ia na mesa da minha coleguinha de sala e pegava uma canetinha. Eu nem pedia, ia lá, pegava e usava, depois ia lá e devolvia no mesmo dia. Então não chega a ser a pegar, assim, não peguei pra mim, mas eu pegava emprestado, mas sem pedir e depois devolvia. Mas isso na primeira, segunda série, coisa de criança. 9. Já colou em prova? Gente, por favor, não sigam o meu exemplo. Mas eu já colei muito, muito mesmo em prova, gente, muito em prova. Eu lembro uma vez que, assim, a gente colava direto na escola. Era mais no ensino médio. E a gente sempre colava, sempre colava. E tinha um professor meu que ele dava aula nas outras salas, assim, perto da minha, do lado da minha. E ele passava a mesma prova que ele passava na outra sala, ele passava na minha. Só que em dias diferentes. Aí, quando ele passava a prova primeiro pra outra sala, aí no outro dia a gente ia lá na outra sala, pegava todas as respostas certas e passava pra todo mundo da nossa sala. E quando ele vinha com a prova, a gente já tinha todas as respostas certinhas. E aí todo mundo tirava 10, enfim. Só que eu acho que ele começou a perceber, né? Todo mundo tirando 10, não é possível. E aí o que aconteceu? Uma vez ele mudou as provas, sem ninguém saber.
ele passou uma prova para outra sala e a gente pegou as perguntas e quando ele foi passar para nossa, era outra prova totalmente diferente, só que a gente só tinha as respostas, não tinha as perguntas e colocamos as respostas que a gente tinha pegado da outra sala. Porém, estavam todas erradas porque ele tinha mudado a prova e todo mundo tirou 0. Resumindo, ele falou um monte lá na sala que ele tinha feito isso justamente porque tinha descobrido que a gente estava colando de outra sala. Mas é uma história bem engraçada. Quando eu me lembro também, eu dou bastante risada. 10. Quais os erros de maquiagem que cometia no início? Bom, até hoje eu não sei me maquiar muito bem, eu não sou a craque em maquiagem, mas logo no começo era aquele erro básico do blush, né? Enquanto não via o negócio quase vermelho na bochecha, eu não parava de passar, sabe? Então eu já fui muitas vezes pra escola parecendo uma palhacinha. Ai, gente, que horror, né? Enfim. Bom, a tag terminou aqui. E aí, o que vocês acharam? Meu passado me condena? Eu acho que não muito, né? É mais coisa de criança, mas condena um pouquinho. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreve no meu canal. Comentem, que eu adoro receber comentários. E é isso, meninas. Um grande beijo e até mais. Tchau!